se as crianças podem sair, tem uma aula preparada para vocês, especial para as nossas crianças. E desde o início do culto, a palavra do Senhor está sendo direcionada à graça dele, né? Que a graça dele nos envolve. E nós vamos falar sobre o Senhor, nosso Deus de milagres, amém? Esse culto de quinta-feira, culto de curas e milagres. Você tem algo que você tem buscado no Senhor? Amém. Um milagre, algo que você está buscando no Senhor? É no Senhor mesmo que você tem que buscar. Ele é a fonte da qual você vai beber, Ele é a fonte certeira que você tem que buscar. Às vezes a gente fica buscando em outros lugares. Não, é no Senhor. Né? E você está no lugar certo, no tempo certo no Senhor. Amém? Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, aquilo que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. Quem não me conhece, meu nome é Noeli, eu já estive aqui. Amém? E eu considero essa casa como minha casa também. Amém? Porque tem aqui irmãos que moram no meu coração, a igreja toda, né? Mas tem irmãos aqui que eu conheço há anos, que moram no meu coração, então eu sei que essa é a minha casa também. Abra no livro de Marcos, capítulo 5. O texto que Deus colocou para ministrar essa noite é Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43, mas eu não vou ler o todo, né? Nós vamos ler o versículo 27, 28 e o versículo 36. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor. Versículo 27 e versículo 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Agora nós vamos lá para o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Amém. Muito provavelmente você já conhece esse texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Na verdade, a gente está falando de dois milagres aqui. É um milagre dentro de um outro milagre. Teve uma interrupção. Jesus estava indo fazer o milagre e houve uma interrupção. E o que ele fez na interrupção dele? Um milagre. Né? Então, um milagre é interromper outro milagre. Essa passagem está registrada nos três evangelhos. Nos primeiros três evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Na Bíblia não há um consenso do número exato, mas mais ou menos 35 milagres de Jesus foram registrados. Alguns dizem que é um pouquinho mais, outros dizem que é um pouquinho menos, mas se você for contar os milagres que foram registrados na Bíblia, são 35. A gente sabe que Jesus fez muito mais, né? Porque lá no livro de João, no finalzinho do capítulo 20, ele diz assim, esses foram registrados para que vocês creiam, né? Mas se fosse para registrar tudo que Jesus fez, não haveria livro, né? Não caberia nos livros tudo que Jesus fez. Mas os escritores escolheram mais ou menos 35 milagres para acrescer a nossa fé, para que esses milagres chegassem até você e fossem combustível para a sua fé. Amém? Amém. Por um acaso, 8 milagres estão nos três evangelhos. E esses dois estão, né? Então assim, acho que vale a pena a gente prestar atenção, né? Porque Mateus achou que ele valia a pena, Marcos achou que valia a pena deixar registrado e Lucas também achou que valia a pena deixar registrado esses dois milagres. E eu estou falando de que milagre? Eu estou falando da história de Jairo, que era um dos príncipes da sinagoga. Tem uma tradução da Bíblia que diz que ele era um dos principais
da sinagoga, ele era um dirigente, ele era responsável pela organização da adoração, dos louvores da sinagoga, um cara importante, né? Era o Aparecido da época. O Aparecido é o dirigente aqui, é o pastor, é quem é responsável por organizar tudo aqui na IEQ Pineville, né? Então ele era o Aparecido da época lá. Ele era uma pessoa importante, era reconhecido lá na região dele, na cidade dele, tá? Então nós estamos falando desse cara aí. Então pensa um pouquinho. Esse texto começa falando no versículo 21, Jesus tinha vindo de um milagre que ele tinha feito, ele tinha curado um endemoniado, que palavra muito difícil de falar, ele tinha livrado um endemoniado e as pessoas tinham ficado muito admiradas, né, com esse milagre, e Jesus já havia feito outros milagres. E ele pega o barco dele, porque as pessoas não queriam que ele ficasse naquele lugar. Se você ler o contexto, diz assim, as pessoas falam assim, ficaram com medo dele, e falaram assim, sai do nosso meio aqui, né? Aí Jesus atravessou o barquinho, e quando Jesus chegou do outro lado do mar, tinha uma multidão esperando ele, porque haviam sabido das coisas que esse homem, esse profeta estava fazendo, era esse homem de Deus. E entre essas pessoas estava Jairo, um cara importante que se joga aos pés de Jesus. Ele não chegou assim, Jesus. Ele diz assim que ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma filha de 12 anos que estava morrendo. E ele se prostra, ele se joga lá. Ele era um fariseu, ele era conhecedor da lei, né? E aí ele não liga para o status que ele tinha, para a fama que ele tinha, porque quando as pessoas daquela cidade provavelmente viram ele se jogando aos pés de Jesus, falam assim, mas perto não já, né? Porque era muita gente curiosa que estava ali no meio. Ele se joga e ele clama a Jesus por um milagre. Nós estamos num ponto de curas e milagres, né? E muitas vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa se jogar aos pés de Jesus, clamando pelo nosso milagre. Ele estava clamando pela vida da filha dele, né? Ele estava numa situação desesperadora. E quando ele teve esse encontro com Jesus, como que foi, Josi, o primeiro cântico que vocês cantaram, o coro lá? Eu não conheço, mas... O teu amor me encontrou. Isso, o teu amor me encontrou e mudou minha vida, né? Isso, Senhor, obrigada, né? Aquela confirmação que você precisa da palavra. Isso, ele encontrou o amor e ele teve a vida dele transformada. Amém? Ele chegou, ele encontrou, ele se jogou nos pés de Jesus e ele teve a vida dele transformada. E hoje nós estamos falando dele, por quê? Porque ele é um exemplo de fé para nós. Amém? Mas no meio dessa história, aparece uma mulher. Quem era Jairo? Um cara famoso, um cara, não famoso popstar, né? Mas era um cara reconhecido, um cara, um homem respeitado lá na cidade. Era esse cara que se jogou aos pés de Jesus. Entre meio, Jesus atende ao pedido dele. Ele fala assim, se o Senhor for até a minha casa e colocar a mão nela, ela ficará curada. E Jesus atende ao pedido dele e se direciona à casa de Jairo. Entre meio, quando ele está indo para a casa de Jairo, aparece uma mulher. Quem é essa mulher? Ninguém sabe. Porque ela não tem nem nome. Nem nome dão a essa mulher. Essa mulher padecia há 12 anos com uma hemorragia, né? Um fluxo de sangue. A gente não sabe que tipo de hemorragia que ela tinha. Se era contínua ou se eram períodos de hemorragia. Mas as mulheres aqui entendem muito bem o que isso significa. O quão difícil é uma mulher quando ela passa por uma hemorragia. A gente perde as forças, a gente perde a energia, né? É muito preocupante. Imagine naquela época, hoje a gente tem recursos, quando isso acontece a gente corre atrás, né? A gente fica preocupado e corre atrás naquela época, e isso também aconteceu com ela. E era mais agravante ainda. Por quê? Porque ritualmente para uma judia isso era uma maldição. Ela não podia tocar as pessoas não podiam tocá-la, se ela sentasse no lugar, aquele lugar ficava impuro. Era uma
15:31 diz assim, mantenham-se os israelitas separados daqueles que se tornam impuros. Então ela era impura, a família dela sabia que ela passava por isso. Pense, você não tem abraço da tua família, você não tem contato, você, né? E a palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha. Não diz que ela era rica, mas diz que ela tinha algumas posses. E ela gastou tudo que ela tinha em prol desse tratamento. Há 12 anos ela passava por isso. E o que ela faz? Ela pensa assim, ela ouviu falar de Jesus. Se você ler o texto, diz assim, ela ouviu falar de Jesus. E ela fala assim, tão somente tocar na orla das vestes, na barrinha, se eu só eu chegar assim, e vou tocar, eu serei curada. Tá? Então ela tinha, o problema dela era em todas as áreas. Era na saúde física, era na saúde financeira, era nos relacionamentos, era na saúde emocional. O que você veio buscar hoje? Talvez seja a saúde física, talvez seja no financeiro que você precisa do teu milagre, talvez seja emocionalmente, talvez seja nos seus relacionamentos. Essa mulher era o combo, ela precisava de um milagre mesmo. E aí o que ela faz? A situação dela era caótica, mas ela tem um encontro com o amor, como diz aquela música lá, e a vida dela foi transformada. E hoje nós estamos aqui falando dessas duas pessoas, desse homem e dessa mulher, desse cara importante, dessa mulher sem importância nenhuma, desse cara que se jogou na frente de todo mundo aos pés de Jesus, daquela mulher que chegou escondidinha por trás, como exemplos de fé. Ambos foram ousados na busca do milagre deles. Amém? Amém. Você ser ousado na busca do Amém. seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu ver para frente. E aí tem alguns princípios que a gente pode aprender com essas duas pessoas. Foi isso que tocou no meu coração, porque essa história você podia sentar em casa e ler, né? Mas tem três princípios que Deus colocou no meu coração. Em Mateus 17:20 diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, passa daqui a acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Por que eu estou lendo esse versículo? Porque nós vamos falar de fé. Nós precisamos cultivar a nossa fé. Amém? Como se fosse uma sementinha de grão de mostarda. Ela precisa ser cultivada. Como uma semente, ela tem que ser aguada, ela tem que ser adubada, ela precisa de um terreno fértil. Eu estou precisando de um milagre. E o milagre é movido pela nossa fé. E a palavra diz que se você tiver a fézinha, já viu um grão de mostarda? Né? Meu Deus, como nossa fé é pequenininha, né, irmãos? Quando a gente para pensar, se a gente tivesse pequena fé, né, ela move o olhar do Senhor para você. Amém? Então, primeiro, como que eu vou cultivar a minha fé? Como que eu vou aguar a minha fé? Como eu vou adubar a minha fé? Vamos olhar para esses dois personagens aqui. A primeira coisa, ouvir. Versículo 21 ali fala assim que Jesus pegou o barquinho, atravessou e chegou na cidade e tinha uma multidão esperando e Jairo estava no meio. Por quê? Porque eles ouviram falar de Jesus. Se você olhar os versículos que antecedem um pouquinho, quando está falando lá da cura do endemoniado Gadareno, tá? Esse cara aí. Aí diz que ele foi curado, amém? Quando o povo da cidade falou assim para Jesus que era melhor que Jesus saísse dali, que eles estavam com medo, o endemoniado quer ir com ele. E aí Jesus fala assim: não, vá para tua casa, conte para a tua família o que foi feito, o que Deus fez por você, e anuncie por toda Decápolis. Decápolis não era uma cidade, Decápolis era um conjunto de 10 cidades. E a Bíblia diz que ele fez isso, foi um evangelista daquele, foi lá e anunciou para a galera toda, né? Então as pessoas não tinham ouvido falar de Jesus. E isso chegou, isso e outros milagres, chegou ao ouvido de Jairo. E Jairo captou, né, essa mensagem. O que nós temos ouvido? Tá? A mesma coisa com a mulher, versículo 27 diz assim, ela tinha ouvido tudo sobre as
fazia. E por isso, por ter ouvido, ela veio por detrás dele para tocá-lo. Tá? Então, primeiro, o que você tem ouvido? Alimente a tua fé como? Ouvindo testemunhos, ouvindo o que a palavra diz, ouvindo maravilhas. A gente não escolhe o que pode ouvir, porque muitas vezes a gente ouve sem querer algumas coisas, mas a gente escolhe aquilo que a gente dá atenção, porque esse ouvir é a que você fica atento. Se você ficar ouvindo só derrota, só coisa ruim, você vai se desanimar. Para você aumentar a tua fé, ouça a palavra do Senhor, ouça pessoas que te edificam. Então, preste atenção no que você tem ouvido. Né? Se você anda muito deprimido, o que você tem ouvido? Escolha ouvir as maravilhas do Senhor. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo... Vamos lá? A fé vem pelo... Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu quero aumentar a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que tem alimentado a tua fé? Então escolha ler boas coisas, escolha ouvir boas pessoas, ouvir testemunhos, ouvir a palavra. Você está em busca de um milagre? Alimente a tua fé. Amém? Então tanto Jairo quanto a mulher com fluxo de sangue ouviram a palavra, né? Se nós não ouvirmos, nós não teremos fé. Então se você fala assim, eu estou desanimado, eu não tenho fé, então começa a alimentar palavra, músicas que alimentam a tua fé. Não é toda música, músicas que alimentam a tua fé, pessoas que vão ser testemunhas, pessoas que vão te falar, não, eu vou orar por você, não, você vai conseguir. É isso que você tem que escolher, amém? Amém. Primeiro princípio, então, qual é? Ouvir. Guarda aí, primeiro princípio, ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que te edifica. Segundo princípio, visualizar e declarar. Você prestou atenção no que esses dois falaram? Quando Jairo chegou para Jesus, ele disse assim, minha filha está morrendo, venha, porque se você impor as mãos sobre ela, ela será salva e viva. Ele não fala assim, Jesus, venha, que eu preciso de um socorro. Você não, eu sei. Ele visualizou, se Jesus colocasse as mãos sobre ela, ela seria salva e viva. Porque ele pensava, versículo 28, porque ele pensava consigo mesmo. Versículo 28 é a mulher com fluxo de sangue. Porque ela pensava consigo mesma, se eu apenas tocar no manto dele, eu ficarei curada. Visualizar, declarar. Então, o que você está buscando? Visualize, declare aquilo que você está buscando. Senhor, eu creio na minha cura, Senhor, eu creio que o Senhor vai providenciar o emprego para mim. Senhor, eu creio que o Senhor está entrando com providência nessa área, nesse problema. Então, declare isso e creia, né? Porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Fé. O que é fé? Fé é ver antes de acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova real das coisas que não se veem. Mas, resumindo isso, é ver antes de acontecer. Amém? Então, visualize e declare, já é meu. Já toma posse, fala, Senhor, eu creio. Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque Deus é bom e porque Ele é gracioso. Amém? Ele nos tem como filhos. É por isso. Amém? Louvado seja o Senhor. Tiago 1,6 diz assim, peça com fé, não duvidando. Então visualize e declare. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Louvado seja o Senhor. Então os dois visualizaram e declararam. Se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela será salva e viva. Se eu tão somente tocar nas vestes do manto dele, eu serei curado.
Amém? Então, o primeiro qual que é? Ouvir. O segundo? Visualizar. Declarar. Visualize e declare. E o terceiro? O que você acha que deve ser? Hã? Agradecer. Não entendi. Agradecer. Agradecer. Agir. Quem falou agir? Eu. Agir. Né? Porque você visualiza, você declara e vai lá e se joga nos pés de Jesus. Vai lá e toca. Porque ela não falou, se eu não somente tocar e ficarei curada. Ele não falou, se o Senhor vier e colocar. Ele foi lá e buscou. Né? Se ele vier lá e colocar as mãos na minha filha, ele não pode levar a filha, ele foi lá buscar. É agir, né? Jairo tinha uma posição social, ele tinha status, ele tinha uma reputação perante aquela cidade, mas ele não ligou para nada disso, ele deixou tudo de lado e ele foi lá, se humilhou, se jogou aos pés de Jesus, porque ele queria que Jesus fosse lá e pôr as mãos sobre a menina. Amém? Amém. E ela enfrentou, uma determinada vez eu já falei essa palavra só sobre a mulher do fluxo de sangue. Vocês já pararam para pensar o que ela enfrentou para sair de casa? Se as pessoas descobrissem que ela era impura, ela corria o risco de ser apedrejada, de ser, sabe? Então ela deve ir atravessar a multidão, a culpa dela de estar encostando nas pessoas e estar tocando, né? Porque a multidão comprimia. Se você conhece a história, diz assim que Jesus sente que alguém toca e ele fala assim, quem me tocou? E aí os discípulos dele, muito lindos, amorosos, queridos, assim, como assim? Estão te apertando, magando, Jesus, como quem te tocou? Todo mundo te... Ele fala assim, não, alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu virtude, né? Então assim, vai vir essa nela passando, essas primeiras... Foi muito difícil, ela enfrentou muito, né? Ela enfrentou a multidão, o medo da cultura da época, do costume da época, mas enfrentou. E às vezes é assim com a gente, para a gente agir, para a gente entrar em ação, quando a gente está buscando o milagre do Senhor, às vezes a gente enfrenta dificuldades, às vezes a gente enfrenta empecilhos, mas a gente não pode recuar, a gente tem que avançar. O princípio sempre falava, nós não somos dos que retrocedem, né? Nós não somos do que retrocedem, então tem que buscar. Pode não ser fácil vencer todos os desafios, mas a gente tem que ir atrás deles. Estou quase terminando, tá, irmãos? Às vezes, né? Muitas vezes, para você transpor os obstáculos que te aparecem, você tem que enfrentar rejeição, palavras negativas. Quantas vezes você está buscando um milagre do Senhor, uma coisa do Senhor, as pessoas falam assim para você, mas não tem jeito, mas nós cremos num Deus que tudo pode, né? Um Deus de milagres, um Deus do impossível, né? Então às vezes você tem que passar por esses obstáculos, essas palavras que vêm e prosseguir, mudando foco, olhando não para o problema, olhando para Jesus. Amém? Amém. Ela sofreu 12 anos com esse mal. Talvez nesse tempo ela tenha ficado muito desanimada, né? Pensa, 12 anos sofrendo disso. Né? Talvez ela achasse que não ia conseguir. E ele tinha pressa. Ele, quando foi, era filho dele, estava morrendo, era a última carta. Não consigo pensar em outro termo aqui, era a última coisa que ele tinha para fazer. Ele vai lá. Então ele tinha pressa. Quando ele fala e Jesus dá um sinal positivo que Jesus iria, eu penso na alegria dele, na ansiedade que ele estava lá. Né? Quantos anos tinha a menina? 12 anos. A vida inteira da menina, aquela outra mulher padecia. Vocês podem pensar nisso? Essas coincidências, Jesus incidências que tem, né? A menina tinha 12 anos de vida. A gente não sabe se ela estava doente há mais tempo, a gente não sabe, não está registrado lá. Mas durante toda a vida daquela menina, a outra mulher padecia. E aí, ele está lá, Jesus está vindo, eu acho que ele está apressando o passo, eu imagino assim, ele quase arrastando Jesus, né? Com pressa, de repente Jesus para. Pensa no coração de Jairo quando Jesus parou.
atenção para uma outra pessoa. Se coloque você na posição daquele pai, né? Minha filha está morrendo, eu tenho prioridade. E ele tinha prioridade? Não, sabe por quê? Porque Jesus não tem filhos preferidos, Jesus tem filhos, né? E aí, quando ele vê que Jesus, só de tocar nas vestes de Jesus, aquela mulher foi curada, provavelmente ele teve um misto de alegria, que esse homem realmente é milagroso, né? Em meio àquela coisa de nós precisamos correr porque pode não dar tempo. E aí nesse inteiro chegam os servos dele e falam assim: deixa o mestre em paz, porque ela já morreu, porque essa menina morre. Aí fala assim: Jesus, não deu tempo. Então naquela hora ele deve ter ficado muito angustiado. E Jesus, ele se preocupa com todos os detalhes, né? E quando Jesus vê a angústia daquele homem, aí vem um versículo que eu li com vocês no início, ele fala assim: calma, né? Ela não está morta, creia somente, calma. E eu creio que nesse momento Jairo descansou. Por quê? Porque aí depois a gente só vê Jesus já chegando lá na casa dele e entrando e as pessoas zombando, né? Quando Jesus fala que ela não estava morta, que ela apenas dormia. Amém? Então assim, não importa se você está esperando 12 anos, não importa que o teu milagre é de urgência, imediato, persevere, confie no Senhor. No tempo dele vai vir. No tempo dele vai vir. É no tempo dele. Jairo achava que tinha que ser no tempo de Jairo, mas não, foi no tempo do Senhor. Amém? Então persevere. Amém? Não desista, não desanime, cultive a sua fé e creia que, como eu já falei, não tem filhos preferidos, tem filhos. Jesus não fez distinção entre um homem importante e uma mulher sem nome, entre alguém que era rico e alguém que tinha perdido tudo, entre alguém que padecia há muito tempo. Olha, é um milagre, talvez para alguns falar, em comparação, um milagre com outro. Não, já era vida ou morte. Não, era vida ou morte para aquela mulher também. Né? A morte da alma, ela estava destruída, aquela mulher. Então Jesus não fez distinção entre eles. A virtude de Jesus, eu vou ler até isso aqui, porque isso aqui é muito maravilhoso. Né? A virtude de Jesus é para pessoas de honra, é para fiéis, mas é também para impuros, para rejeitados, para solitários, é para questões de vida, é para questões de morte, é para questões físicas, é para questões emocionais, questões espirituais, questões financeiras. A virtude de Jesus é para tudo, para todas as horas, para todos os momentos. Você crê nisso? Amém. Creia, porque isso é real e é a palavra de Deus. Amém? E Jesus tem suas formas diferentes de nos atender, né? E você também tem as suas formas diferentes de pedir. Ele chegou todo espalhafatoso, no meio da multidão, se derrubou nos pés de Jesus, clamou. Ela não queria ser notada, mas independente disso, Jesus a viu, Jesus a notou. Então você talvez seja aquele que é espalhafatoso, né? E que pede, que clama. Talvez o outro seja mais contido, né? Cada um tem a sua forma de chegar na presença do Senhor e Ele olha para todos. Amém? Você crê que Jesus está olhando para você agora nesse momento? Eu creio. É isso que move a minha fé, saber que em todos os momentos Deus, né, Jesus está me olhando, está cuidando de mim. Na nossa reunião de discipulado, na vez passada, eu comentei isso. Às vezes eu fico parada pensando no quão grata eu devo ser. Às vezes eu acho que eu não sou tanto. Quão grata eu devo ser com todo o cuidado que Deus tem comigo. A minha vida inteira, em inúmeras situações, eu vejo o cuidado das coisas mais simples. Tem um testemunho que eu contei
depois minha família toda veio para cá. Né? Meu irmão, acho que vocês conheceram no churrasco NASA, que estava junto com o marido da Cris, eram os 2 churrasqueiros, né? Meu irmão. Quando eu vim para cá, eu vim sozinha, e aí teve um dia que eu me senti muito sozinha. E eu estava vindo do trabalho, e eu estava vindo assim, chorando por dentro. E eu falando assim, Deus, eu vou embora, eu vou voltar, eu não quero mais ficar aqui, né? Eu vou embora. Mas eu estava muito angustiada, estava muito triste, assim, muito. Irmãos, eu ouvi, sabe o seu ouvido? Não é assim, ouvir, uma voz falou no meu coração. Não, eu ouvi, nítido, assim, Deus falando comigo. E aí ele falou assim, na rua da minha casa tem uma árvore, assim, os passarinhos estavam cantando, estavam fazendo uma festa, aqueles passarinhos estavam lindos. E aí ele me falou assim, por quê? Por que essa tristeza? Olha os passarinhos, aquela palavra, né? Se eu cuido deles, você acha que eu não estou cuidando de você? E naquela hora, aquela tristeza fez assim, ó. Aí você fala assim, talvez os passarinhos, mas isso não é nada. Mas aquilo para mim, naquele momento, foi tão importante. Aquela experiência com Deus, voltando ao serviço, foi tão importante. Entre tantas outras que depois eu tive, antes eu tive, que eu acho que eu tenho muitos motivos para agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele tem comigo. E assim eu sei que talvez muitos de vocês tenham muitas experiências para serem gratos ao Senhor, do quanto Ele tem cuidado de vocês. E talvez você esteja buscando algo agora, lembre, use também como combustível para a tua fé, tudo aquilo que Deus já fez por você. Está esperando algo no Senhor? Continue esperando, continue pedindo. Mas lembre-se de tudo quanto Deus já fez por você. A tua salvação, o sacrifício que Ele fez por você e tantas outras coisas que Ele fez por você. Amém? Quando a nossa fé entra em ação, a nossa vida é transformada. Amém? Quando você encontra o amor, você é transformada. Não sei se você prestou atenção, mas as 3 músicas que a gente contou hoje falaram sobre isso. Sobre a nossa vida ser transformada quando nós temos um encontro com o Senhor. Então essa é a palavra de Deus para você hoje. Foi isso que Deus trouxe para você. E aí, só para terminar, vamos terminar com Hebreus 13:8, que é o tema da nossa igreja. Qual é? Jesus Cristo é o mesmo? Ontem, hoje e para sempre. Nós não estamos falando daquele Jesus que fez. Nós estamos falando daquele que é. Esse é quem tu és, né? Vamos lá? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Amém? Esse Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Amém. Como a Noemi mesmo disse, ela já faz. Eu disse para ela assim: ó, não preciso te apresentar de novo, né? A igreja já te conhece, você já conhece a igreja, a Noemi é uma bênção. Marlene, eu e a Noemi já fizemos algumas aventuras no reino de Deus, né? Já fizemos uma campanha missionária aqui em Pinhais com 50 jovens e adolescentes do Brasil inteiro. Ficamos um mês, né, fazendo evangelismo aqui. Já viajamos com... Colocamos todos um brinquedo kamikaze. Colocamos todos um brinquedo kamikaze lá no parque no dia da nossa folga. Já fizemos uma viagem lá para a cidade dela, 7 barras. Levamos um monte de meninos e meninas no ônibus, alugamos um ônibus, passamos o fim de semana lá. Aí um dia nós achamos que estava muito caro o pessoal pagar a missão quadrangular lá no centro de Curitiba. Iam até lá e pagavam caro. Daí nós só vamos montar uma missão aqui em Pinhais. Montamos uma missão em Pinhais, né? Trabalhamos alguns anos com a missão. Então nós já fizemos algumas coisas juntos. E a Noemi é realmente uma amiga. E assim, amém pela palavra? Amém! Quem ouviu Deus hoje diz amém? Amém! Deus sempre fala conosco através
Marli ainda disse, domingo ainda estava falando na escola bíblica, lembrou de você, Luiz. Porque a Noeli fala assim, que é uma bênção ouvir a Noeli. A Noeli esteve aqui conosco hoje, amém? Antes da gente fazer a campanha, eu quero conhecer os nossos visitantes. Eu